Apresentação, André? Peraí. Gente, a apresentação a gente vai fazer no formato de live. Então, eu, André, Sandra e Aderson. A gente vai ter uma conversa primeiro para dar introdução no assunto e logo depois a gente parte para o jogo. A gente escolheu essa forma de live para ficar mais dinâmica, então eu queria que vocês ligassem a câmera aí, quem puder, né, o André e o Aderson, a Shirley e a Dani, para a gente conversar. E eu queria que alguém acompanhasse o chat. Será que pode? Alguém, por favor? Eu fico de olho no chat. Tá, e aí é o seguinte, quem quiser falar alguma coisa, a gente está também disponível, né, para a gente bater um papo, e é só pedir aí para falar com a mãozinha aí, que a gente quer a opinião de todo mundo, e aqui é só uma conversa mesmo sobre esse assunto. Dando sequência, né, no projeto de vida, a gente escolheu esse tema, e eu sou professora de arte com a equipe de educação física. A gente escolheu esse tema, Um Chute na Rotina, que é de um livro, né, desse Roger von Oth, não sei falar o nome dele, Roger von Oth. Vou compartilhar agora a tela com vocês, aumentei. Então, esse autor, ele vai abordar um assunto que vai despertar a criatividade e a imaginação, né? O que nos caracteriza como seres humanos é justamente essa capacidade, né, de transformação, né? Todos os animais que existem, eles interagem por instinto. E o ser humano, né, ele tem essa capacidade criativa e isso que nos torna humanos. Então, a gente vai caminhar por esse tema aí, e ele vai usar 4 personagens para a gente descrever essa nossa capacidade criativa e imaginativa. Então, vamos lá. Os 4 personagens do processo criativo, né, são esses aí, o explorador, o artista, o juiz e o guerreiro. A gente não fala desses personagens enquanto eles não são separados de nós, né? A gente está falando da nossa personalidade mesmo. E todos esses personagens moram dentro da gente para a gente resolver os problemas do dia a dia, para a gente avançar como humanidade. Então, vamos lá, o mundo todo é um palco. E todos, homens e mulheres, apenas atores. Eles entram e saem de cena. E cada qual, a seu tempo, representa diversos papéis. Esse aí quem disse foi William Shakespeare, né? Então, a gente assume esses papéis no dia a dia, né? Como que a gente vai resolver nossos problemas do dia a dia? Então, eu falo isso nas minhas aulas, que ser criativo é intrínseco do ser humano. E a gente precisa de estimular a nossa imaginação para a gente desenvolver a criatividade para viver, né? A gente acorda todo dia com problemas para serem resolvidos. E a gente vai resolver esses problemas a partir da nossa capacidade de abstração e de concretizar, né, as ações que a gente precisa para esses problemas serem resolvidos no final do dia. Então, é um dia de cada vez e cada dia um problema para resolver. Então, aí envolve tudo, né? Inclusive a matemática. Na hora que a gente está lá sofrendo com o problema, a gente pode usar aquilo como metáfora para a nossa vida. Alguém mais quer falar? Cadê os outros professores, gente? Pode avançar? Oi. Pode. Então, vamos lá. Ai, gente, pulou muito, desculpa. Então, vamos lá. O primeiro personagem que o Roger von Oth fala é do explorador. Então, o que é o explorador? É aquele cara que vai arrebanhar, né? Arrebanhar as informações que ele precisa, ele vai buscar na natureza, ele vai buscar na sociedade, ele vai buscar no meio as informações que ele precisa para estimular a imaginação e criatividade para os outros personagens entrarem em cena. Então, vamos lá.
Vaguei pelos campos procurando respostas para as coisas que não compreendia. Porque havia conchas no alto das montanhas? Porque o trovão dura mais do que sua causa e o raio se torna visível no exato momento em que é criado? Como se formam os vários círculos ao redor do ponto em que a pedra cai na água? Essas perguntas e muitos estranhos fenômenos me ocuparam o pensamento ao longo de toda a minha vida. Aí quem falou isso foi o Leonardo da Vinci. Foi o ser mais genial que passou pela face da Terra, né? Um artista renascentista, mas que antes de ser artista, ele tinha outras inúmeras qualidades e funções, né? Ele era curioso. O que fez o Leonardo da Vinci, há 500 anos atrás, ter projetado o helicóptero? Observava a natureza, era curioso. Ele usava como as insignificâncias, como diz Manuel de Barros, né? O que agrada Manuel de Barros é olhar para o chão e observar as insignificâncias. E ele, a natureza, para ele, era um objeto de estímulo. Então, ele era o explorador. Então, além de ser um excelente artista, ele era anatomista, porque ele foi um dos primeiros, ele e Miguel Ângelo, eles foram as primeiras pessoas que dissecaram o corpo humano, né, que fizeram, as primeiras pessoas que puderam e que fizeram isso para estudar as proporções do ser humano, né? E eles tinham essa curiosidade, e ele tinha essa curiosidade com tudo. Então, como que a gente vai coletar essas informações? É sendo esse ser curioso que a gente nasceu para ser, né? A gente não pode deixar nada passar. Então, tudo que te intriga, qualquer detalhe, isso aí vai servir de coleta de informação. Então, quanto mais eu abro meu leque, lendo livros, né, vendo vídeos, filmes, principalmente a leitura, né? A leitura é um objeto que traz para a gente inúmeras formas de imaginação. A gente constrói mundos através da leitura. E o Leonardo da Vinci, que foi o maior gênio que passou pela humanidade, ele tinha essa curiosidade de observar a natureza e, a partir desse momento, transformar a natureza. E isso, lá, 40 mil anos atrás, os homens, né, que a gente fala, os homo sapiens, ele surge dessa observação, do nosso poder de transformação diante do que a vida nos oferece. Imagina a gente viver lá na idade da pedra, né? A gente viver com todas as intempéries que a natureza impõe a gente sem proteção. Aí eles foram criando artifícios, ferramentas, né, para se proteger, e isso é tecnologia. A gente vai falar de tecnologia, a gente pensa no celular, no computador, mas tecnologia é tudo aquilo que o homem inventou para facilitar a vida dele. Então, ele começa um galho espetando para pescar um peixe e furar o peixe. Então, ele começa a usar roupas, produzir objetos que vão facilitar a vida dele. Então, desde que o homem é homem, que vem esse processo tecnológico para a gente avançar como ser humano, né? Ô, Rogéria. Oi. Oi, eu queria falar um pouco do explorador, que é isso, né, gente? A gente tem que questionar o mundo, né? Então, quando a gente vê uma situação, é importante que a gente entenda, né, por que aquela situação existe. A gente está passando por várias questões aí psicológicas, né? Então, o que eu coloco para vocês se perguntem, né? O que é esse sentimento que eu estou sentindo nesse momento da pandemia, que eu estou em casa? Por que ele vem? Qual o momento que ele vem, né? Então, a gente também nos perguntar para a gente também nos conhecer, né? Ainda mais no ensino fundamental, a idade que vocês estão, que é uma idade de mudança do corpo, né? E autoconhecimento, vamos dizer assim, de várias questões. Então, é importante, né, gente? Vamos nos questionar, saber o que é isso que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, e em volta da gente, né? Por que as coisas são dessa forma,
né? E por que o mundo está assim? Então, eu acho que o explorador que está dentro da gente é algo que a gente tem que exercitar sempre, né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Então, vamos lá. E agora a gente vai falar das características, essas que a Dani comentou aí, a gente vem com as características do explorador. Então, assim, seja curioso, adote visão perceptiva, crie um mapa para se orientar, tenha em mente o que procura, o que você quer, o que você gosta. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, mas a gente tem que ser curioso com aquilo que desperta na gente um gosto, né? O gosto pela... Eu tenho um hobby, eu gosto de... Não sei, eu gosto de andar de skate. Então eu vou conhecer quem que são os campeões do skate, né? Eu quero ser que nem ele para mim é um espelho. Então, eu vou conhecer como que fabrica o skate, quais as peças que precisa. Então, quer dizer, é você ser curioso com tudo aquilo que te atrai, né? E isso vai fazer com que você seja cada vez melhor, né? E a gente não precisa ser bom em tudo. A gente tem que ser bom naquilo que para a gente é prazeroso. E isso a gente pode caminhar para uma profissão, por exemplo, né? Eu posso ser um engenheiro de planejar, né? De construir um skate. Eu posso ser o cara que entende o rolamento que vai dentro da rodinha do skate. Eu posso ser o engenheiro que planeja as pistas de skate. Então, assim, você tem que buscar no seu universo e daquilo que te dá prazer, as coisas que vão fazer você ser curioso e caminhar na vida, porque isso vai ser uma forma de facilitar muito as coisas. Então, vamos lá. Saia do seu quintal, né? Quer dizer, sair do quintal, ultrapasse os seus limites, né? Explore outras áreas, outros ramos e setores. Então, quando eu falo de skate, a pessoa só pensou no menino lá com o boné para trás e em cima da prancha. Mas quanta coisa de tecnologia envolve nesse hobby ou nesse esporte, né? Quanta coisa quantas profissões envolvem para que eu possa ir ali na loja e comprar um skate, entenderam? Então, a vida é isso, assim, as coisas, elas são amplas, né? A gente não pode ter o foco numa coisa e você vai ver que em volta desse objeto existe um universo enorme. Você pode ser o explorador, né? Então, vamos lá. Bastante não basta, né? Tem ideias aos montes. Então, você vem, assim, a sua cabeça tem que fervilhar em torno daquele assunto que te dá prazer. Não tenha medo de se perder. Encontrará coisas que nem imaginava, né? Quando eu falo de um skate, de repente eu venho falar do engenheiro da pista, eu acho que quem está aqui na reunião dificilmente, não sei se ia caminhar por esse meu pensamento. Então, às vezes, o meu pensamento pode influenciar as outras pessoas. Nossa, é mesmo. Quanta coisa envolve um esporte, quanta coisa envolve um hobby, entenderam? Quanta tecnologia está envolvida em determinada coisa. Não tenha medo de se perder, já falei. Quebre a rotina, use obstáculos para sair dos trilhos. Então, quer dizer, os obstáculos, eles estão aí. Os obstáculos são esses problemas que a gente tem que resolver no dia a dia, né? Então, a gente tem sempre que procurar ultrapassar. Não tem como ficar parado de braços cruzados esperando a vida acontecer, né? Então, a gente tem que acordar e falar assim, o que eu tenho para resolver hoje? Eu tenho PET para fazer. E por quê? Façam perguntas para si mesmo. O quê? Por quê? E para quem? Né? Por que eu tenho que acordar? Eu tenho as atividades da escola, eu tenho as tarefas de casa para ajudar. Então, isso tudo é uma forma de sair, de construir a sua própria vida, né? E como que você vai fazer isso? Quebrando a rotina, podendo enxergar coisas que às vezes você não pensou, que estão por trás desse dia a dia que você está vivendo e não consegue enxergar. Então, mude a sintonia, atente para diferentes tipos de informação. Não subestime o óbvio, que está bem diante do seu nariz. Às vezes a gente acha, a gente não percebe, né? Vou dar o exemplo do skate de novo. De repente, meu filho... Eu dei o exemplo do skate porque o Yuri sempre andou de skate. Então, assim, de repente está ali aquela peça estorvando dentro de casa, né? Você até tropeça no objeto, mas você não consegue extrapolar o que existe ali, que ali, naquele objeto, existe um universo inteiro. Existem pessoas que trabalham para aquilo acontecer. Isso é com tudo, né? A gente com o celular na mão,
né? Quantas pessoas, cabeças imaginaram isso para isso ser uma realidade hoje, né? Então, isso é o avanço tecnológico. Teve um cara que fez um monte de pergunta e outros se uniram para colocar em prática essas perguntas que ele tinha. E as coisas vão surgindo, né? Para facilitar a vida da gente. Então, vamos falar do artista. A Shirley quer falar do artista? Só eu que estou falando, gente. Cadê a nossa live? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode seguir? Vamos lá, André. Bom, o artista, eu sou professora de arte, então eu sou suspeita, né? O artista, ele existe em todo mundo. Quando eu falo assim, o ser humano, tem três coisas, tem dois filósofos que falam assim, segundo Freud e Lacan, existem três coisas importantes na humanidade. Deus, a ciência e a arte. Essas três coisas, elas são juntas e indissociáveis, tá? Porque em toda a sociedade, seja lá no mundo mais remoto, vai ter uma coisa relacionada com a divindade. Vai ter um sentimento relacionado com a divindade. Quando eu falo de Deus, eu não falo de Deus cristão, eu falo de qualquer pensamento ou sentimento que te eleva, né, para uma divindade, seja ela qual for. E isso em todas as culturas do planeta, desde o Egito é um exemplo disso, que não tinha como dissociar a vida da divindade. E a arte também. A arte é esse ser criativo que a gente carrega, né? A ciência é esse avanço tecnológico que acontece, essa curiosidade do Leonardo da Vinci, é a ciência que veio lá da Grécia, né? De Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Os grandes filósofos que a gente até hoje, né, bebe nessa fonte, não tem como fugir. Então, esse artista, ele está intrínseco em nós. Então, aqui a gente está falando de personagens que estão dentro da gente. Então, primeiro é o explorador, aquele que faz pergunta. O artista é que vai recolher essas informações do explorador e fazer com que ela transforme naquilo que é o objeto de desejo, né? Então, vamos lá. Alguns pintores transformam o sol em mancha. Hã? Desculpa, mas parece que uma aluna levantou a mão, quer falar. Pode falar. Como que eu fecho o microfone aqui hoje? Tem jeito. Você vai ter que interromper sua apresentação. Depois eu vejo de novo. Não, então deixa. Gente, eu não vou fechar o microfone. Pode aqui, falar. Rogéria, ela, não sei, talvez ela tenha levantado a mão por erro. Eu não estou visualizando mais quem é. Pode continuar. Ah, então tá. É só levantar a mão, viu, gente? Quem quiser falar e compartilhar aí, o que sabe, para nos ensinar. Então, olha só, eu usei essa frase, né, do Picasso. Essa frase do Pablo Picasso, que é o pai do cubismo, que é um movimento, né, moderno da arte. E ele fala o seguinte: alguns pintores transformam o sol em mancha amarela, outros transformam a mancha amarela em sol. Então, assim, o que é essa transformação? De observar, de colocar um sentimento naquilo que está produzindo, né? Então, colocar sentimento, a arte, ela significa a expressão de sentimento, né? Ela é tão necessária para a vida da gente, né, que a gente não atravessaria nenhum momento da humanidade sem a presença dessa expressão humana, que é a arte, né? Quando a gente vai ver uma construção de uma pirâmide, por exemplo, né? De como que o ser humano foi lidando com as coisas, de quão grande, né, foram as invenções que começam, por exemplo, a fotografia, né? O cinema, de quanta transformação passou, a época, lá nos 1800, né? A época da industrialização, da máquina a vapor, de tudo tão extraordinário, né? E como que a gente vai perceber que com pouca coisa o homem fez coisas inimagináveis. Então, aqui eu coloquei as letras do alfabeto. Com 26 letras, vamos parar para pensar. Olha
Quanta coisa maravilhosa, quanta coisa extraordinária a gente já produziu. Poesia, textos, músicas, é infinito. Dentro dessas 26 letras, é infinita a expressão humana. No arco-íris tem 7 cores. Quantas obras de arte, quantas cores, né? Quantas coisas maravilhosas entre o claro e o escuro foram produzidas. Na música tem 7 notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quanta música maravilhosa com essa combinação infinita o homem é capaz de produzir. Então, quando eu olho para o alfabeto, eu vejo que está tudo pronto, basta o rearranjo. E cada um vai rearranjar esse alfabeto e vai conhecer e vai se expressar daquilo que ele tem de melhor. E isso faz a transformação, né? Com tão pouco que o homem criou, quanta coisa nesse rearranjo ele foi capaz de produzir. E a gente vê agora, com o advento da internet, por exemplo, que em 20 anos o homem já produziu mais conhecimento do que em 40 mil anos. Vocês já pensaram nisso? É uma coisa, assim, que não cabe nem dentro da minha cabeça. Minha cabeça, ela é confusa, ela é enorme, mas ela não tem espaço para essa imaginação, porque na hora que eu penso nessa produção absurda de conhecimento, eu fico estarrecida com essa capacidade do ser humano. E eu sinto que isso, para mim, é uma forma de me estimular, entendeu? E de ter prazer naquilo que eu faço. Então, vamos lá. Então, vamos falar as características do artista. Adapte. Então, quer dizer, o cara que tem tudo, ele tem muito pouca capacidade de adaptação. Então, às vezes, tem um autor que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar, que é do Amir Klink, que é um cara extraordinário, explorador, né? A gente volta lá no explorador, que é um brasileiro que atravessou o Oceano Atlântico de caiaque, que já escreveu vários livros, e ele fala que dentro da escassez é que a gente tem essa capacidade de adaptação e de criação. Então, tem um livro dele que ele escreveu, que ele fez uma pesquisa de toda a costa brasileira, das produções de embarcação, né, das produções de embarcação indígena, dos pescadores, e como que tem diferença dos pescadores lá do sul para os pescadores lá do norte. Como que eles têm tecnologias que vão adaptando aquela realidade de cada lugar, né? Então, o pescador, e às vezes ele encontrou soluções, porque assim, o grande produtor de embarcação no mundo é a Noruega. E lá é um país muito rico e as pessoas tem uma tecnologia para a produção de embarcação assim, de ponta no mundo. Só que ele viu soluções aqui no Brasil, dessas comunidades de pescadores, que ele jamais viria na Noruega, que são adaptações com a escassez. São as pessoas que tinham, por exemplo, o cara estava com um problema no motor do barco, ele pega uma moedinha de 5 centavos e faz um peso em determinado lugar nesse motor e o motor funciona. Então, quer dizer, o poder de adaptação na escassez, ele é enorme, né? Então, a gente acha que a falta de dinheiro, às vezes, é que nos trava, e não é, né? Às vezes, a falta de recurso é um motivo para a gente adaptar, né? E a gente vai adaptando. A gente consegue ser criativo nessa adaptação. E isso é o artista que está dentro de cada um. Então, vamos lá. Encontre outros contextos para a sua ideia. Imagine, e se? Né? O e se, ele tem que andar com a gente. A gente não pode conformar. Não consigo e cruzo os braços. O e se, ele fala, não, eu posso ir por esse caminho, eu posso ir por aquele. A gente vai criando, né, essa rede de e se's para a gente concretizar um sonho, para a gente concretizar uma tarefa, né? E se for por esse caminho? Acho que pode dar certo, né? Então, inverta. Como a ideia fica de cabeça para baixo? Vamos mudar a posição disso aqui? O que é isso? É mudar a perspectiva. Às vezes, a gente está tão atento e bitolado, né, com a viseira aqui, que a gente não abre essa viseira. E o fato de não abrir é aquela limitação, né? É igual o mito da caverna, né? Não sei se já ouviram falar. Eu sou professora de arte, mas eu adoro filosofia, viu, gente? Vocês me desculpem. Então, usar o mito da caverna do Platão é o seguinte, aqueles caras que estão lá só vendo a sombra dele, tendo medo dessa sombra, eles não têm coragem de sair da caverna, né? Então, é isso que a gente faz com as nossas viseiras do dia a dia. É como se a gente estivesse
revivendo essa alegoria da caverna. A gente está ali dentro, todo retraído, incomodado com os problemas que surgem, porque o ser humano ele nasce e morre para resolver problema, entendeu? Cada dia é um problema diferente. E aí, quando a gente se sente capaz, a gente acha força para isso, é uma forma de realização, né? O fato de eu estar aqui agora dando aula para vocês é um problema que, para mim, está sendo uma realização, porque eu estou há 4 dias preparando essa aula. E isso é o dia a dia da gente, entenderam? Tem alguém para comentar alguma coisa que eu falo sem parar, né, gente? Pode falar. Oi, Rogéria. Sabe que você está falando aqui, eu estou pensando, né, que o medo geralmente trava a gente, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muito medo de muita coisa. Então, aí, lá no livro, ele nos diz para a gente ter coragem, para a gente ser guerreiro, né? E você está aí, eu estou feliz demais. Então, aí, para os alunos aí, geralmente a criança, o adolescente, ele tem a mania de falar assim, eu não sou criativo, eu não consigo. Né? Eu tenho até um filho que fala, mãe, não sei, não consigo. Aí eu falo, não, filho, calma, tenta, né? Errar faz parte, é um aprendizado. Aí ele vai, tenta, e de repente ele já fez um texto de 3 páginas. Aí eu falo, aí, tá vendo? Quando a gente tenta, a gente consegue. Então, para os alunos aí, eu falo, vocês não fiquem com medo de errar, porque o medo trava a gente demais, impede a gente de viver coisas tão bacanas, né? Você está falando aí dos artistas, eu tenho uns artistas na família que eu observo, eles estão dando oportunidade do novo, ele pinta, ele faz crochê, então ele faz tanta coisa que ele adquire conhecimento para ter aquela criatividade para outras coisas. Então, o que eu falo para os alunos, tenha coragem de viver o novo. Sim. Até assim, na minha vivência de quadra, assim, os alunos amam, né, o futebol. Então, eles ficam só querendo futebol o tempo todo. Eles não querem conhecer outra coisa, porque eles amam aquilo. Mas quando tem algo, assim, quando a gente consegue convencer eles de conhecer outra coisa, um handball, e eles apaixonam, aí como é legal a gente ver que a oportunidade de conhecer as outras coisas faz com que as pessoas mudem o roteiro, né? Mude o roteiro e começa a viver coisas legais também. Então... Pois é, eu acho que isso que você falou é muito importante, Sandra, porque a gente tem muito medo da rejeição. Sim. É uma coisa natural, né? Que a gente quer ser aprovado o tempo todo. E esse medo da rejeição faz com que a gente se coloque dentro de uma concha. Só que, igual você falou, a gente aprende errando. A gente não veio aqui para acertar, a gente não é perfeito, né? A gente é cheio de defeitos. E reconhecer esses defeitos é uma forma de você superar. Então, assim, eu falo que é isso que você falou, você tem que enfrentar. E o medo, o medo é natural, o medo é uma forma de te proteger. Ele é natural do ser humano, mas ele não pode ser uma trava, ele tem que ser o medo que te empurra, né? Tem aquele medo que te empurra. Então, a gente reconhecer o fato da gente fazer uma aula ao vivo mesmo, já é um tabu que a gente quebrou, entendeu? Então, não precisa ser uma coisa grandiosa, né? O fato da gente estar aqui mostrando o rosto, às vezes, com tanta insegurança, é uma forma de ter usado esse medo para nos empurrar, né? Para vencer mais uma etapa, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, o medo é natural e ele pode ser uma forma de te empurrar na vida. Você tem que ter o medo para te proteger, mas ele não pode ser uma trava, né? Então, é importante que você enfrente isso. E isso no esporte, né? Você vê esses esportes radicais que a gente vê aí, nossa, que coragem da pessoa, né? Eu jamais teria. Então, não é só no futebol, que é uma coisa que é cultural aqui no Brasil também, né? Eu gosto muito, quando eu trabalho em sala de aula, você falou do texto, a dificuldade de produção de texto. Quando a gente transforma o texto em imagem, ele fica muito mais fácil, mais fluido. Então, eu faço um exercício com meus alunos, assim, imagina uma bola, todo mundo imaginou uma bola. Aí eu pego uma bola, cadê aquela bola Pega lá para mim, Yuri. Aí eu pego uma bola, que é uma bola de futebol americano. Aí eu pergunto para eles assim, foi essa bola que vocês imaginaram? Não, não foi. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma bola. Imagina uma bola.
né? Aí ninguém imaginou uma bola assim, né? E aí essa bola é retrátil. E de repente ela pode virar um elemento químico, né? Olha aqui, tá dando pra ver? Aqui, ó. Entendeu? Ô, Rogéria, aí agora eu tô te vendo. Tá dando para ver a bola? Agora sim. Ah, porque eu tava na outra câmera aqui do celular. Muito Então, top essa bola. Hã? Falei que é muito Quer top dizer, essa bola. A imaginação... Essa bola por exemplo, parece coronavírus. É o coronavírus, gente. Aqui. Então, quer dizer, o recurso da imaginação ela é um texto. Então, quando você trabalha com a imagem, você está trabalhando com o texto visual, né? O texto visual, ele foi o primeiro que surgiu. Quando o homem começa a se comunicar, ele começa a imprimir imagens nas paredes das cavernas. Para a estratégia de guerra, de caça, de acasalamento, né? Ele começa a imprimir imagem. Essas imagens vão se transformando em ícones até a gente chegar no alfabeto que eu comentei no início. Então, é isso. A nossa capacidade, quando eu falo para vocês, imagina uma bola, tá? Imaginei a bola. Onde que está essa bola? Ela está na mão de quem? Ela tá parada? Ela está rolando? Ela está no ar? Então, você vai imaginando a cena e isso facilita a construção do texto. Entenderam? Quando eu falo de um cavalo, o cavalo, tá, que cor que é o cavalo? Ele está no estábulo? Tem alguém montando? Né? Ele está no campo? Ele está a galope numa guerra? Vocês entenderam? Então, assim, a nossa capacidade de imaginação, ela é infinita. E na hora de produzir um texto, você tem que usar esse recurso da imagem, né, para você ter facilidade nessa produção textual. Então, vamos lá. Conecte, associe sua ideia a outros fins. É isso que eu acabei de falar, né? Quando a gente imagina, por exemplo, eu falei da bola, do cavalo, né? Mas eu vou imaginar a cena. Qual a cena que eu quero? Eu estou precisando produzir um texto para o Enem, para o vestibular, para uma redação. Qual que é a cena? Eu imagino o ambiente, e isso vai facilitar na minha construção. Tem um autor que ele escreveu um livro, é o Ray Bradbury, eu sou péssima em inglês, Regiane me corrija. O Ray Bradbury, e ele tem um livro que chama O Zen e a Arte da Escrita. E ele fala justamente isso, como que é o processo criativo dele sentar todo dia e produzir um texto. Ele tem um best-seller que é 451, que é uma distopia, que vocês já devem ter ouvido falar desse livro, que ele quer uma distopia onde as pessoas queimam livros, né? E ele escreve esse O Zen e a Arte da Escrita, que como que ele vai falar do processo criativo dele. Então, isso eu tirei dele. Então, assim, como eu aprendo na literatura, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que as coisas me empolgam. Mas artista já é assim, naturalmente, né? Hã? Artista é assim, né? O natural do artista é assim, né? Ser curioso. Mas eu não me considero artista, não. A gente é normal que não tem. A gente, assim, tá na nossa caixinha, assim, meio que tranquilo, seguro. Aí a gente tem medo de, né? Ou então não tem muito interesse. Tô ali na minha... Artista não. Artista, tudo que ele vê em volta, ele vê com outros olhos, né? Sim. Eu não sei se eu sou artista, mas eu sou assim, desde criança. Mas dá pra gente, agora, lendo esse livro e tendo essa aula... tentar ver as coisas com outros olhos, né? Tentar procurar as coisas. Tem que se permitir. A gente tem que se permitir, sabe? É isso que você falou, Sandra, se permitir errar. E o adolescente, ele é muito influenciável, ele cria grupos, né? Eu acho que é natural, eu não estou falando que isso é errado. Ele vai questionar o mundo, e isso é importante para o crescimento dele. Mas ele tem que ter segurança dos valores que ele tem. Porque tem coisa que a gente carrega desde que a gente nasce, que são nossos valores, né? De caráter, de compromisso com o outro, de olhar para o outro com generosidade. Então, quando a gente é muito crítico, a gente acaba sendo essa pessoa que tem medo da crítica, tá? Então, eu acho que a arte faz isso com a gente, ele cria essa liberdade. Eu não tenho medo da crítica, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me exponho e eu não tenho medo dessa exposição. Eu posso debater e eu posso aprender. E eu enxergo no outro sempre como alguém que vai me ensinar alguma coisa. Eu sou assim. Quando eu estou dando aula, meus alunos falam, o aluno vai apresentar trabalho e os outros estão atrapalhando, eu falo assim, olha aqui, vocês ficam quietos, vocês respeitam que está na hora de eu aprender, entendeu?
Então, assim, você entender que você aprende com todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E você também tem alguma coisa para ensinar para alguém, né? No seu comportamento, no seu jeito de ser. Então, você não pode ter esse medo de ser julgado. Porque quando você tem muito medo de ser julgado, é porque você é um juiz julgador, né? Você é aquele que aponta o dedo para o outro. Então, às vezes, você está precisando de olhar para dentro, se corrigir. E eu não falo que eu não sou assim, que eu sou, né? Eu me pego, às vezes, julgando, várias vezes, mas eu falo assim, opa, peraí, né? A gente dá aquele break, porque você adquire consciência, né? Então, é um aprendizado. E ter esse artista dentro, tem um cara que fala, o Luiz Fernando Veríssimo, não sei se vocês conhecem, que é um outro autor também maravilhoso, ele fala assim, só é livre aquele que não tem medo do ridículo, tá bom? Porque quando você tem medo do ridículo, você está dependendo do olhar do outro, né? Você está dependendo do julgamento do outro. Então, assim, se eu não tenho medo do ridículo, eu sou uma pessoa livre. Deixa eu ser ridícula, entendeu? Mas é difícil, né? É difícil. Mas é um exercício. Mas é um exercício. O Yuri tá mandando eu calar a boca. Fala, gente. Ô, Rogéria, não, mas só estou preocupada com um pouco do tempo, assim. Vamos ver se a gente consegue avançar por causa do jogo. Então, vamos lá. Elimine os tabus, parodie, brinque com as ideias, seja divertido, né? Incube, deixe em banho-maria aquilo que você está pretendendo fazer, né? Para se reúne mais. Então, vamos lá, o juiz. Aí vamos falar do juiz. A gente acabou de falar do juiz aqui, né? Acabei antecipando. Então, o personagem que avalia decide sobre os destinos de uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia escarafobética. Olha que palavra horrorosa, gente. Eu tenho uma ideia escarafobética. O que vai fazer com que eu tenha consciência se essa ideia é viável ou não? É o juiz que está dentro de mim, né? A sua ideia provocará um A ou um O, né? Assim como um corpo estranha substâncias desconhecidas, a mente humana não gosta de ideias estranhas. E a elas reage com igual energia, né? Então, esse Beveridge, cientista, ele fala isso, a gente é resistente, né? O que a Sandra falou aí, a gente é, na hora do futebol, na hora da educação física, eu não quero outro esporte, eu só quero futebol. Mas na hora que vai jogar um vôlei, um handball, vê que tem prazer também, vê que tem outras regras, aprende outros mundos, não é mesmo? Vou passar, pode passar? Vai lá. Sim. Gente, só eu que falo, tô com vergonha, gente. Tô nada, sou cara de pau. Rogéria, você tá dando um show, Rogéria. Continua, tá tão legal te ouvir. Então, vamos lá, as características do juiz. Ele é objetivo, então, para que serve? O que eu tô fazendo? Eu gosto muito de escrever isso na sala de aula. Concossô, oncotô, proncovô. Tem essas 3 perguntas, isso é o mineirês, viu, gente? Concossô, quem eu sou? Onde que eu estou e para onde que eu vou, né? Então, assim, quando eu acho que eu estou no mundo, eu não estou dentro de casa, eu sou uma pessoa que faz parte do mundo. Então, a minha cabeça é grande mesmo, né, gente? É isso que você tem que se perguntar todo dia. Onde que eu estou? Eu estou no universo, né? Então, vamos lá. Probabilidade. Quais são as chances de êxito das minhas ideias, né? Eu tenho chance de caminhar com aquilo para realizar um sonho, para realizar um objetivo? Quais são as chances de êxito? Qual é a minha rede, a rede que eu tenho que atingir para ter esse êxito? Então, é o juiz que está dentro de mim que vai fazer a balança para ponderar para que isso aconteça. Revertério. E se falhar, o que podemos salvar? Né? Ai, gente, eu tenho muito exemplo a dar, mas eu não vou dar, não, porque a gente está com pressa. Maturidade. Então, vamos lá. O momento ideal para lançar uma ideia. Né? Sabe aquela coisa da hora certa, na hora certa? Eu estava na hora certa, naquele momento. E as coisas não adiantam, elas não são antecipadas, elas são maturadas para que esse momento aconteça. E o juiz vai ter esse ponderamento, né, de falar assim, agora é a hora certa. Agora eu já tenho elementos do explorador, eu já tenho a imaginação e a criatividade do artista, e agora é a hora certa de eu implementar isso tudo que eu recolhi. Então, vamos lá, os vieses. De que pressupostos estamos partindo? Né? O que vem antes? Quais são os caminhos que eu escolhi para ter agora todos esses elementos que vão fazer ser possível que a minha ideia aconteça?
E o veredito é a sentença, bate o martelo. Vamos bater o martelo, que daqui para frente vai ser desse jeito, né? E a gente vai caminhar por esse caminho. Alguém quer falar, gente? Pausa. Ô, Rogéria, você está falando de imposições aí, de julgamentos, né? É interessante a gente tirar proveito aí de tudo que acontece na vida da gente. Nossos alunos, inclusive, têm que tirar por base aí, inclusive, o que nos está acometendo nesse momento, né? Abrir um parêntese para falar um pouquinho dessa loucura que a gente está vivendo e quantos juízes estão surgindo no mundo, né? Inclusive os julgamentos que estão sendo feitos em cima da gente, né? Que somos educadores aí, passando por essa loucura aí, dessa pandemia, essas readaptações, né? Mas tá perfeito suas explanações. Eu acho que nossos alunos são privilegiados por terem tanta tecnologia hoje, né? Em suas mãos. Imagina uma pandemia dessa aí nos anos 60, a dificuldade... Não, nem precisa ir tão longe, há 20 anos atrás, né? Imagina na nossa época de adolescente. Né? Vamos colocar os anos 60 aí, imagina, você poderia ter uma informação chegando dessa forma igual tá chegando? Não tem, né? Não tem jeito. Mas tá perfeito, parabéns, isso aí. Tem algum aluno querendo falar alguma coisa, gente? Não? Alunos, manifestem-se. Eu acho que o André tá querendo falar aí, ó. Então vai, André. Sandra, André. Então... Pode seguir, Rogério. Pode seguir? Então, vamos lá. No início, a gente falou de 4 personagens, e agora chegou o guerreiro, que é o último personagem, né? Vocês têm que entender que a gente está falando o tempo todo da gente mesmo, e esse guerreiro é aquele que vai colocar em prática as ideias. A ideia é que o juiz bateu o martelo. Não, essa ideia é boa, nessa ideia eu vou correr atrás para que as coisas aconteçam. Aí surge o personagem do guerreiro, né? O personagem que põe as ideias em práticas. Tentar, isso não existe. Só existe fazer ou não fazer, né? Aí a gente vai pegar o Império Contra-Ataca, que é um filme muito antigo, lá de antigamente, né? Eu fico assustada quando eu falo isso, gente. Império Contra-Ataca. Vocês já ouviram falar? Tá. Enfim. E aí a diferença fundamental entre o homem comum e o guerreiro é que o guerreiro encara tudo como desafio, enquanto o homem comum encara tudo como bênção ou maldição. Então o Carlos Castanheda, que é um autor maravilhoso, antropólogo, eu vou usar como exemplo as minhas aulas, né, de arte da Idade Média. O que acontece na Idade Média? Eles pegam tudo que o homem tinha feito até então, né? Eles pegam a cultura egípcia, eles pegam a cultura grega maravilhosa e eles jogam tudo para debaixo do tapete e a gente vai viver um período de trevas na humanidade. E aí, nesse período de trevas, eles vão falar que tudo é por causa de Deus. Minha unha está encravada porque Deus quis. Meu cabelo está caindo porque Deus quis. Então, se porque Deus quis e Deus é um ser tão supremo, quem sou eu para contradizer Deus? Entenderam? Então, assim, o homem comum, ele encara tudo como bênção ou maldição. Nossa, eu sofri um acidente. Ah, porque Deus quis. Né? Ah, eu não vou sair do lugar. Ah, não, eu estou assim porque Deus quis. E a gente vê tanta gente maravilhosa no mundo, aquele Steve Hawking, por exemplo, aquele matemático maravilhoso, né? Que tem até filme na Netflix dele. Como que ele foi capaz de ser tão genial com tantas limitações físicas, né? Que cabeça maravilhosa aquele cara tinha, astrônomo, cientista. Então, assim, se ele ficasse lá, nossa, eu tenho paralisia, eu sofro de atrofia, não lembro da doença que ele tinha, que era degenerativa, eu não vou fazer nada não, porque Deus quis que eu ficasse assim. Então, assim, eu acho que a limitação do ser humano, só existe uma limitação, que é aquele ser humano que nasce com problemas psiquiátricos, tá? Todos os outros problemas, a gente não pode cruzar o braço e simplesmente falar porque Deus quis, né? Porque a gente tem a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a nossa capacidade de criar, de raciocinar. Quando a gente tem a mente sadia, né? Quando a gente tem todos os neurônios trabalhando a nosso favor, a gente não pode contar com a bênção ou a maldição. A gente tem que ser o guerreiro. Então, eu tenho desafios, né? Eu não tenho maldição e nem bênção. Eu tenho desafios, e esses desafios eu sou
capaz de superar, porque eu tenho a meu favor a minha inteligência, né? E quando eu tenho a minha inteligência, eu posso projetar o helicóptero 500 anos antes da possibilidade desse helicóptero surgir de verdade, né? Júlio Verne falava assim, Júlio Verne, quer dizer, o Walt Disney, fundado nas obras do Júlio Verne. O Walt Disney dizia, tudo que o homem imaginou, outros vão poder realizar. Então, imagina o Júlio Verne, há 100 anos atrás, pensando no submarino. Como assim? 20 mil léguas submarinas, né? Como assim? Há 100 anos atrás era impossível pensar nisso. E hoje o submarino não é uma realidade? Então, assim, as coisas, elas acontecem porque um dia alguém imaginou, né? Então, a nossa capacidade de abstração, ela é fundamental para a gente ter essa possibilidade de implementar nossos sonhos. Então, nada é impossível para quem tem essa consciência, a mente sadia, os neurônios funcionando, né? Para a gente pensar nas soluções, para a gente conquistar nossos sonhos. Então, vamos lá. O guerreiro é a coragem, né? A coragem é a mais alta das qualidades humanas, pois é a qualidade que garante todas as outras. Quem falou? Aristóteles. A gente volta lá nos gregos, né? Há 2.500 anos atrás. Entenderam? Estou falando demais, né, gente? Desculpa. Rogéria, eu queria só falar que essa questão da limitação, às vezes, uma deficiência, né, uma fragilidade. Eu conheci no ano de 2019, uma adolescente, né, uma jovem, que ela tem paralisia cerebral, ela é cadeirante e os braços dela são atrofiados. Mas ela desenha e escreve com os pés. Nossa! Eu tive a honra, né, de conhecer ela chama Patrícia, se eu não me engano. Ela já deu entrevista na TV e ela chegou a fazer faculdade, né? Ela fez faculdade de design na UENB. Ela é mineira de BH. Então, assim, até mesmo aqueles que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa ela não tem condições físicas. O Yuri conhece ela. Nós conhece? da UENG. Legal, é fantástica. A Patrícia mesmo. O Yuri acabou de falar que conhece. Gente, a última parte, a gente já vai passar para o jogo daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. O guerreiro, quais são as características do guerreiro? Seja ousado, né? Quais as suas qualidades para realizar? Trace um plano. Qual a sua estratégia? Então, a gente vai voltar lá no esporte. Tudo tem uma estratégia. No esporte tem uma estratégia, o dono de uma empresa tem uma estratégia, os professores criam planos, né, para dar aula, vocês criam planos para fazer as atividades, né, e ter o compromisso, né, de criar esses planos e de realizar. Então, tenha o guerreiro dentro de si. Não, eu tenho que dar conta daquilo que me foi atribuído, né? Atice sua chama interior. O que o motiva a agir? Vamos voltar lá no skatista. O cara ama andar de skate o dia inteiro. Para que ele vai sofrer com outra coisa? Sabe? Dedica aquilo que ele ama, né? Quais são suas motivações? Se eu me dedicar a ser um excelente skatista e andar de skate o dia inteiro, eu vou ser um campeão, eu vou ser conhecido no mundo inteiro, eu vou fazer bem aquilo que eu faço, né? Então é isso. O que te motiva a agir? Ache aquilo que te motiva e trabalhe em cima daquilo que te motiva, que você não tem que saber fazer tudo, mas aquilo que você gosta, você tem que ser o melhor, é só isso, tá bom? Afie a sua espada, então quer dizer, afiar a espada, quais são as ferramentas que você tem, né? Que habilidades você precisa desenvolver para implementar? O jogador de futebol, ele tem que fazer musculação, ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que cuidar do psicológico, né? Porque ele é um ser humano, então ele tem que estar bem psicologicamente para ver até onde que é o limite dele, né? Para não dar canelada no outro. Não é isso, o pessoal da educação física aí? Além disso, ele tem que ter muita disciplina, né, Rogério? Disciplina e saber das suas habilidades, o que você precisa, né? Quais são as suas ferramentas e até onde você pode ir. Reforce o seu estudioso do que ele gosta, né? Ele tem que aprofundar no que ele quer, né? Pois é.
Reforce o seu escudo. Então, tá, eu quero ser um jogador de futebol. Qual que é o meu escudo? Eu tenho que dormir cedo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer musculação. Isso tudo vai ser no escudo para eu ser um grande jogador de futebol, não é isso? Prepare-se tanto, por exemplo, a gente fala dos gênios, né? Da Vinci, Miguel Ângelo, eles estudavam o tempo todo, né? Então, assim, nós professores, nós temos uma profissão que a gente tem que estudar o tempo todo. A gente acaba sendo estudante a vida inteira também, né? Eu estou buscando ferramentas para exercer bem aquilo que eu me propus a fazer. Então, todo mundo, o Leonardo da Vinci estudava tudo aquilo que despertava interesse nele, né? Era um grande cientista. Então, estudar sobre aquilo que você ama, por exemplo, eu quero ser uma maquiadora. Nossa, eu vou entender de pigmento, eu vou entender de maquiagem para cinema, de maquiagem para casamento, de maquiagem de personagem, né? De como que eu vou... Então, assim, cada coisa que você gosta, existe um universo enorme para ser explorado. Ô, Rogéria, e sobre isso aí, só para completar, você está falando sobre dedicação, né? Sobre explorar, sobre buscar, sobre o conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, Nikola Tesla, né? Sim. E alguns já devem ter ouvido falar, alguns dos nossos alunos aí. Basta pegar a biografia dele e vocês verão o seguinte, ele dormia 3 a 4 horas por dia, porque a mente dele trabalhava o tempo inteiro. Então ele era um visionário, ele era um cara que buscava as informações, estudava muito, e ele conseguiu ser o cara que projetou para os dias de hoje o automóvel elétrico. Né? Quem diria que você ia colocar na tomada lá um carregador... E que já é uma realidade, né? Que já é uma realidade. Então que ninguém imaginava. E as coisas acontecem. Isso, eu não estou ouvindo direito. Então, vamos lá. Use bem a sua energia, evite as batalhas inúteis. Às vezes a gente fica ali dando murro em ponta de faca, né? Coisa de mineiro. Oi? Quem quer falar? Ninguém, eles estão só fazendo a brincadeira de zoar a chamada. Tá bom. Então, saboreie a vitória e aprenda com as derrotas. Então, é isso, sabe? A gente não vai ser perfeito o tempo todo, mas as derrotas, elas são aquele momento de te impulsionar. Em vez de te colocar para baixo, você tem que... Olha só, tem um contemporâneo nosso, que é o Ivo Pitangui, que é o maior cirurgião plástico do mundo, quiçá do mundo, super famoso. Ele fez 13 vestibulares para conseguir entrar no curso de medicina. Entenderam? Não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. Mas quando a pessoa tem um sonho, ela se dedica, né? E aí, quando você... eu não passei no vestibular esse ano, mas eu não vou desistir, porque é isso que eu quero, né? Então, é assim, a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita de verdade. Então, vamos lá. Recapitulando. Então, vamos lá. Os personagens. Explorador, artista, juiz e guerreiro. O explorador é o personagem que usamos quando é preciso procurar matéria-prima, né? Para gerar novas ideias. O artista é o personagem que nos abre a imaginação e o bom humor. Gente, viver sem bom humor também não dá, né? Não dá. Para mim, é a principal qualidade de uma pessoa. Rir de si mesmo é importante. Sua tarefa é pegar o material coletado pelo explorador e transformá-lo em ideias originais e inovadoras. Juiz é o personagem que avalia, então vai avaliar que o explorador, né, recolheu, que o artista imaginou, e vai avaliar se aquilo é viável ou não. E o guerreiro é aquele que vai pôr a mão na massa, que vai edificar tudo isso que os outros personagens fizeram. Combinado? Vamos partir para o jogo agora, gente? Acabou! Vamos lá, agora o Yuri vai entrar em cena para a gente fazer o jogo, hein? Vou dar uma dica aqui para o jogo. Todo mundo pode ficar com o microfone aberto, que é legal, mas não pode soprar as respostas, porque senão você vai dar a chance de outras pessoas passarem na sua frente. Então é o seguinte, pode falar, pode vibrar, mas não pode dar a resposta no microfone, combinado? Só isso. Então, o Yuri agora vai entrar para orientar sobre o jogo, hein? Todos apostos.
Se apresenta. O Yuri é professor de arte também, gente. É meu filho. Deixa que eu me apresento. Nossa, ô, gente. É a fala demais, velho. Não, Que rocha. em pé. Ô, Yuri, eu nem vou participar, Yuri, porque senão eu vou ser bicampeão desse jogo aí, falou? Deixa eu aumentar um pouco aqui que o retorno tá abaixo. Ô, gente, eu eduquei, mas ele esqueceu. Qual é, galera? Professor Yuri na missão, pega a visão. Seguinte. Uai, só, que isso, é mineiro, hein? Vai. Quer fazer Você tá doido, hein? Cafézinho com queijo, hein? Ó, vou mandar no chat aí o link do Kahoot e o código PIN, que é para ter o acesso à sala, beleza? Que é esse que já tá aparecendo na tela aí. Então acessem aí o kahoot.it e o PIN é esse aí, 80-100-64. Deixa eu dar um... Pode falar, mãe. Eu deixo. Gente, olha só. Antes de começar o jogo, eu só vou falar assim, no final do jogo eu coloquei um texto, tá? Então eu gostaria que no final do jogo todo mundo abrisse o microfone e lesse o texto em voz alta. Combinado? Só isso. Vamos lá. Quem quiser ficar com o microfone aberto pode ficar, só lembrando aí que na hora que você estiver ali, não canta a resposta para os outros, senão você vai perder lugar, não pode. Beleza? Acho que a maioria já jogou aí, pelo menos alguma vez. E, enfim, o algoritmo ele considera tanto a pontuação através da resposta correta, quanto o tempo que você demorou para responder. Então, você tem que ser rápido também. Ser ágil pode fazer toda a diferença. Algumas questões vão valer o dobro da pontuação para tornar a coisa mais dinâmica, né? Poder subir na ranqueada. E, bem, no mais é isso aí. Esperar todo mundo entrar agora. Já temos 22 pessoas na sala. Ó, são 60, hein? Quero todo mundo. Vou pôr uma musiquinha para nós aqui. DJ Yuri. Azeitona. Fazendo a festa. Será que poderiam mandar de novo? Tô mandando aí. Vamos lá. Eu não entendi o que é pra fazer. Obrigada. Não entendeu? Explica de novo. Eu não entendi o que é pra fazer. Você vai entrar no site Kahoot, eu acabei de colocar no chat aí, ó, kahoot.it, que é esse que tá aparecendo na tela aí, ó. Kahoot.it. Aí ele vai te pedir um PIN, que é um código de acesso. Você vai digitar esse código de acesso, que é 801-0064. Tá entrando, só um minuto. Isso aí ele vai te pedir um apelido, você escolhe um apelido qualquer. E aí é só aguardar o lobby, para todo mundo entrar e iniciar o jogo. Vai ser um quiz sobre tudo que minha mãe falou, viu? Aí a gente vai ver quem prestou atenção e quem não prestou. Aí eu vou ganhar, hein, gente? Tirei 0. Você nem vê. Ô, Yuri, serão quantas perguntas hoje, Yuri? Eu o quê? Tá duplificado. Serão quantas questões hoje? Se não me engano, são 16 ou 20? 18 questões. Show. O áudio tá duplicado. É porque eu aumentei a caixa de som para ouvir você, está dando retorno. Melhorou? O microfone tá fechado. Ó, somos 60 pessoas na reunião, já entraram 37. 36. Ó, diminuiu? Que isso, galera? Entra aí, ó. No chat aí, ó. Vou dar aqui mais 30 segundos. Tem mais um minuto. Mais um minuto que a gente começa a gameplay. Eu fiz só. Mas se acertar, vai contando os pontos ou tem que contar
no coco. Ele vai. Ô, gente, vamos entrar na sala aí, ó. Tem 59 pessoas e tá ficando em 36, 37, é isso mesmo? Vou iniciar, então. Não, põe mais gente. Quem não entrou ainda? Tá com Quem não entrou ainda? Tem alguém com dificuldade para entrar? Bora, O gente! jogo conta, o jogo conta. O jogo tem pontos. Então vamos começar? É bom que eu ganhe. Bora Eu aí, vou deixar gente. Bora aí, gente. Vocês vão entrar não na sala? Vou puxar. Ô, Dani, eu não vou entrar, não. Vou deixar o Batman participar, valeu? O Batman demorou. Deixa eu ver, não tô vendo o Batman aqui nos nomes, não, hein? Meu nome apareceu. Faz Bianca um entrou. bolão aí, quem vai bem negócio. Ah, viu o Batman agora. One. Ele falou que ia entrar, ele falou que ia participar pra mim hoje. Gente, cadê o resto do povo? Bora aí, gente. Quem tá entrando na reunião aí agora aí, ó, acessa o link aí no chat. Pode ter problema de conexão também. Gente, deixa eu contar para vocês, então, enquanto não começa. A gente fez uma rodada desse jogo, né? Para fazer um teste e tal, e elaborar as questões para vocês. Aí, o Aderson ganhou. Agora ele acha que vai ganhar todo dia, entendeu? Tá perdendo um pouco a graça esse negócio de participar de jogo, né? Fazer o quê, né? Né, André? Né? Aí agora ele acha que é o Batman. Até. Não, hoje eu não vou participar, não. Quem vai é o Batman mesmo. Aham. Tá em choque, liga pro Batman. Tô tendo muito trabalho, deixar o Batman trabalhar um pouco. Ó, galera, eu vou puxar aqui, ó. Vou fazer uma chamada de quem já entrou. Duda, Esteves, Anali, João Vitor, Débora Camille, Maria Clara, Bibi, Luna, Yasmin, Akiane, Yazin, Akiane, Batman, Mila Raza, Ingrid Maia, Sophie, Bernardo, Ana Lu, Gustavo, Franciele, Dani, Aline, Marcele, Sofia, André Luiz, Gabi e Tonela, João Henrique, Ana Fernandes, Júlia Sábio, Sazunaro, Lívia Sena, Rafael, Igor, Maria, Camila e Jamile. Cadê os professores que não estão no jogo? Opa, tô chegando aí, peraí, tô chegando aí. Eu tô aqui. Eu estou no celular, como que eu faço para poder entrar? Como que eu faço para entrar? O link aí no chat, ó. O link no chat, ele vai te pedir um código IN, que é esse aí. Bom dia. Pode deixar o microfone aberto, galera. Quem quiser abrir agora, não tem problema, não. É só não cantar as respostas. Ficar esperto aí na hora de responder para não cantar a resposta para os outros. Thelma Regina, como que entra? Clica no link aí no chat, ó, Thelma. Clica no link, ele vai te pedir um código PIN, que é esse número aí, ó. 80164. Entrou um cara aí que vai jogar pra mim aí, ó. Cruzeiro sobe. Maúça, hein? Cruzeiro sobe também. Lá para 2032 ele sobe. Gente, vamos deixar a imaginação fluir. Né, André? Tem uns cruzeirenses com raiva que estão chamando eles de Bruno. Ano que vem desce pra Série C, fica Cruzeiro de novo. Gente, falar em futebol... Depois de 2 anos eu passei em viagem para dar aula. Ok, então vamos começar Ó, logo. então vamos. Vou começar aqui, quem quiser acessar depois, pega pela metade aí. Link na descrição, colocou o PIN, já foi. Então, partiu, fechou. bora? Bora. 3, 2... Para ser criativo devemos... Mas para ser criativo devemos seguir um padrão único, adquirir novas experiências, contemplar práticas de yoga ou assistir uma agressão. Mas foi 2, 1, tempo! 31 respostas corretas.
Eita! Cruzeiro Quem sai na frente, Ingrid. Ingrid tá em primeiro, seguida de Lívia e Rafael. A Débora em quarto e Camila Amaral em quinto. Próxima pergunta. Ocupar a mente com os porquês da vida te faz... O que é o tumulto? O que é o tumulto? O que é o tumulto? Pergunta aos universitários. O tumulto. Não sei o que é o tumulto. Eu não sei o que é o tumulto. Vou perguntar aos universitários. Ih, o ranking já mudou todo. Agora o Camilo em primeira. Eu tô ganhando porque a minha internet está fraca, viu? Já vem com desculpa. Tem servidor no Brasil, hein? Tá bom. Tá? Vamos ver. Tá. Cadê os microfones? Eu não consegui responder nada ainda. A frase, o que te desafia, te transforma, te sugere não ter medo de se arriscar, agir com muita prudência, não sair da rotina ou evitar o novo. Aumenta o som, DJ. Sem desculpa, vai pra subir. Vai estar sendo sabotado pelo Coringa. E a Jamile sobe para o primeiro colocado, seguido de Débora, Sofia, André Luiz e Rafael. Para se atingir um objetivo, é essencial ter boa vontade, disciplina e persistência, cara de pau ou dinheiro. Cadê os microfones, gente? Eu tô aqui. Meu tá ligado. Tá todo mundo com medo de chutar. O que é, gente? Chegou na hora. Chutar o quê? Tempo! Tem gente me ligando, me sabotando aqui, que acho que é o André. Droga, nem sabia. Não subi. Eu não vi ninguém. E o André Luiz sobe para o primeiro do tubo! Eu subi? Ah, Segundo de pega, Gabriel fica aí Dorella, Gustavo insano. Franciele, e o Cruzeiro sobe e está em quinto. Gente, para de... Quebrar a rotina pode. Tirar o foco? Enlouquecer alguém? Ser um crime? Ou proporcionar novas experiências? Por quê? Quebrar a rotina pode. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! O Ronaldo jantou lá na casa dele, quarta-feira. Proporcionar novas experiências. Quarta-feira dessa semana. E o André Luiz dispara com 4.256 pontos. Nunca DPI no mouse do E o Cruzeiro 24.000. sobe e permanece o mesmo ranking. Ronaldo é médico, né? Os erros servem para Melhorar o princípio. colocar limite, nos tirar a paz, para que aprendamos a ser melhores, ou te fazer desistir. Ele teve, mas ele pode estar com ele. Ah, tá. Em 11 horas de serviço. 2, 1, tempo! André Luiz segue em primeiro, o Cruzeiro sobe, desce, e Camila Amaral toma o ranking de quinto colocado. Ah, sim. Acho que a gente para. Não, tá lá embaixo. Pergunta valendo 2 pontos. Para ser um bom artista, é preciso seguir um padrão, olhar como coisas do mesmo, as coisas do mesmo modo, usar uma única perspectiva, métodos e linguagens diversificadores. 5, 4, 3, 2, 1, tempo! André Luiz sai do ranking, Gustavo assumiu o pódio, seguido por Camila Malalsoto, Jamie e Gabi Torella em quinto lugar. Um bom artista recorrerá a diferentes estratégias, a uma pessoa inteligente, a uma estratégia única, ou a empréstimo bancário. 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Eu vou usar. Diferentes estratégias.
E o ranking muda de novo. Jamie, seguida de Sophie, Gustavo, Débora, Emily e Lívia Senda em quinto lugar, Ana. Eu não sou uma pessoa rápida. 2 pontos. Pergunta dupla. Para transformar VI em 8, é preciso VIX. Seguir VIX. VIX. VI. VIX. Vi. Eu vi virar 8 gols. Retiraram da linha vertical do fim. Retiraram 2, 1, chute, tempo! Ai, nem. Eu acho que eu vou passar isso aqui, porque eu chutei. E o ranking muda completamente, permanecendo o Jamie em primeiro lugar com 8.750 pontos, seguido de Gustavo com 8.710. A coisa está ranqueadíssima, super disputada. Franciele em terceiro, Sufri M. Silva e o First One está em quinto lugar e aparece no pódio Belobir. O explorador, o artista, o juiz e o guerreiro são personagens que reconhecemos num parque, no campo, em circo ou em nós mesmos. Em um parque, em um tempo! Jamie permanece em primeiro com 9.688 pontos, dispara à frente de Franciele, Sophie, Gustavo e First. Cruzeiro sobe, está se recuperando com 3 em sequência. Isso aí, fica de olho que o Cruzeiro vai subir, o Cruzeiro vai voltar, Ana. O objetivo do explorador é encontrar matéria-prima para imaginação e criatividade, acumular riquezas, construir um prédio ou conquistar o mundo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Quinto lugar. Rafael assume a quarta posição, seguido de Gustavo, e o 1 desce. Camila Amaral está se recuperando com 3 em sequência. Pergunta dupla, momento de virada. Como se classificaria um bom explorador, Ana? Meus amigos me chamam de cabeça de avestruz. Só vejo o que está diante do meu nariz. Dou um tempo para explorar com calma. Junte Colombo, Madame Curie e Apolo 11. Sou eu. Eu acertei? 8 pessoas acertaram, mano. E vale 2 esse, hein? Vale dupla. E muda completamente o ranking. Sofia M. Silva em primeiro, seguida por Jamie, Débora, Emily, Franciele e a Caiane assume a quinta posição. 3 jogadores atingiram uma sequência de 3 respostas corretas. Pergunta: como reconhecer um bom artista? É só abrir a câmera do professor Yuri. O artista é parte mágico, parte poeta, parte criança. O artista só consegue seguir receita. O artista não tem resultados. 4, 3, 2, 1, tempo! Errou! Sofia em primeiro, Jamie em segundo, Franciele, Rafael Acaiani. Subiu 4 posições. João Henrique bateu o recorde de avanços. É muito difícil. Como classificar um bom juiz? Decidi nenhuma cara ou coroa para facilitar. Costuma reconhecer uma boa ideia. Se acha o dono da verdade. Considera que a sabedoria para poucos. 3, 2, 1, tempo! Bem dividida, bem dividida. 22 respostas corretas, 14 verde, 1 azul e 1 verde, 2 vermelhos. O ranking muda, Franciele assume a segunda posição, seguida de Rafael Acaiani, Gustavo e Sofia M. Silva permanece em primeiro. Gabi Tonella bateu o recorde com 6 posições. Essa é reduta agora, eu tô na 15.
Pergunta dupla, oportunidade. Levanto sempre que me derrubam. Faço as coisas acontecerem. Quem eu sou? Tempo. De bala, de coração. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Sofia permanece em primeiro disparada com 15 mil pontos, seguida de Rafael, Akayane, Jamile e Camila. Malau retoma o quinto lugar. Não sei. Ali voltou para o páreo, acertando 3 em sequência. Como atingir alto desempenho em seus propósitos? Desenvolvendo e alimentando seus personagens criativos, ignorando suas habilidades, preocupando com a opinião alheia ou evitando a diversidade de experiência. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! Rodrigo. Você quer ser O pódio permanece o mesmo. Juju se recupera com uma sequência de 3 respostas. Desenvolve a imaginação e a criatividade, exceto ler livros, ver filmes, viajar. Desenvolver a imaginação e a criatividade, fazer compras. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo! Tô em nono já. 8 não caíram, 8 não leram exceto, 2 também não, e outro ficou perdido. Aí, gente, acabou o jogo. Eu queria agora que todo mundo abrisse o microfone para a gente ler esse texto. Ao mesmo tempo. Vamos lá, 3, 2, 1, partiu. Livrai-me, quem nunca também de quem me defende. Graça não tem, mais de que não possui nem E vamos aos resultados da ranqueada. Chute na rotina, o pódio fica terceiro lugar com a Akayane, com 15.114 pontos, com 15.167, Rafael em segundo, e em terceiro, Sofia, 16.700. Aê, Sofia, parabéns! Seguidos por Timothy e... Obrigado, gente. Adorei o Silvio Santos narrando tudo. Quem gostou do jogo faz um ru! Pessoal, nós vamos encerrar esse aqui, né? Para o ensino médio, tá aguardando a gente. Isso. Tá bom. Um abraço, gente. Adoramos. Eu quero ver quem participou aí. Bota a cara.